Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um pouco de uma dissertação sobre um assunto que é muito curioso e que muita gente tem bastante dúvida sobre como proceder, que é basicamente a dúvida entre máquina virtual, container e quando a gente deve utilizar cada um deles. Para a gente poder falar um pouco sobre quando eu devo utilizar cada um deles, eu queria primeiro trazer um pouco de conceito para você que talvez não conheça esses dois mundos, beleza? Então vamos falar primeiro de máquinas virtuais, tá? Máquinas virtuais ou virtual machines são processos em que a gente faz a virtualização de um sistema por completo dentro do nosso computador ou de um servidor, tá? E aí nesse processo de virtualização a gente virtualiza componentes básicos como processador, disco, memória, rede, entre vários outros, porta USB, dispositivo de áudio e por aí vai, tá? E esse tipo de abordagem ele tem um custo assim, um pouco mais elevado em termos de recursos, uma vez que o próprio sistema operacional instalado dentro de uma VM vai consumir uma quantidade razoável de memória RAM e disco, certo? Então como que funciona essa parte da máquina virtual, tá? Bem, eu tenho uma imagem aqui que a gente vai falar um pouquinho como é que funciona toda essa estrutura, tá? Então a gente tem aqui primeiramente a nossa infraestrutura, tá? Esse primeiro ponto aqui em pretinho, que é a nossa infraestrutura, é basicamente o nosso computador, ou pode ser também um servidor na cloud, seja lá qual for a máquina que nós vamos usar. Pode ser um servidor bare metal, pode ser o nosso computador, um Raspberry Pi, pode ser qualquer computador, tá? Em cima dessa nossa infraestrutura aqui, a gente vai instalar um sistema operacional, sendo ele Windows, Mac ou Linux. Normalmente utiliza-se ou Windows ou Linux para esse tipo de coisa. Tá? E aí, através desse sistema operacional que está aqui, que a gente vai instalar um hypervisor. Tá? Esse hypervisor ele é basicamente a ferramenta de virtualização. Tá? Ele vai ser responsável por emular e entregar esses recursos para o nosso sistema operacional. Beleza? Esse hypervisor aí pode ser, por exemplo, o VirtualBox, pode ser o Parallels, pode ser KVM, pode ser vSphere, dentre vários outros sistemas de virtualização. Lembrando que em alguns casos a gente pode não ter esse sistema operacional aqui e ter direto o hypervisor conectado na infraestrutura, como é o exemplo do vSphere. E através disso a gente sobe aqui diversos sistemas operacionais, que são esses GetOS que nós temos aqui. E esses GetOS são nada mais do que as máquinas propriamente ditas. Então eu instalo lá o meu sistema, o Windows, instalo um Linux, instalo um Mac, subo um servidor, subo um AD, subo um web server, seja lá o que for que eu quiser subir. E dentro de cada instalação desse sistema eu vou ter aqui em cima os binários e as bibliotecas, tá? Então esses binários e bibliotecas, no caso do Linux, seriam os arquivos do diretório bin, as libs, ou por exemplo os DLLs do Windows que a gente vai utilizar para nossa aplicação. E no topo disso tudo aqui em cima a gente instala a nossa aplicação propriamente dita que vai ser executada. Então esse daí é a nossa máquina virtual. E o container? O container é basicamente um processo que ele vai rodar numa área restrita do sistema operacional, executando um aplicativo e as dependências encapsuladas, como se fosse uma caixinha que a gente colocasse tudo lá dentro e tudo que é necessário para aquele sistema ser executado vai estar dentro desse container. Uma coisa interessante dos containers é que, ao contrário da VM, os recursos desse sistema operacional, como o kernel, por exemplo, são compartilhados com os containers. Então eles só usam os recursos necessários para o seu processo ser executado. E aí no caso do nosso container, funciona dessa maneira aqui. A gente tem a nossa infraestrutura aqui, que continua sendo o nosso hardware. Por cima a gente tem um sistema operacional, normalmente sendo um Linux, tá? Um Debian, um Ubuntu, um CentOS ou qualquer outro Linux. Não quer dizer que não dê para fazer isso com Windows, tá? Mas tem algumas complicações e também não quer dizer que não dê para fazer com Mac, também funciona. Mas quando a gente vai estar falando aqui, a gente vai estar citando mais o lado de servidores, beleza? Em cima desse sistema operacional aqui, a gente instala o Docker Daemon, tá? O Docker Daemon é basicamente o processo do Docker que vai ser executado e vai rodar toda a aplicação. E em vez da gente ter que instalar aqui uma camada acima com todo o nosso sistema operacional, ele vem aqui no sistema operacional nosso, carrega todos os arquivos que eu preciso e aí a gente tem no topo disso apenas os binários, as bibliotecas e a nossa aplicação. Então, o que isso faz? Isso torna muito menor a execução no quesito de recursos. Se a gente for comparar aqui com a nossa máquina virtual, a gente pode ver que a gente não precisa desse GetOS aqui, então a gente tem um recurso muito menor deste lado aqui. Beleza? Em vez de ter os recursos deste caso, o nosso container vai carregar os recursos que estão aqui. Então a gente economiza espaço, por exemplo. Esse já é um benefício, tá? Como é que uma aplicação dentro do container funciona, né? A aplicação que está dentro de um container, ela é o único processo de execução dessa máquina, né? Desse container, que permite com que o servidor que esteja rodando lá o Docker Daemon execute vários containers de forma independente e que um não interfira com o outro, né? Lógico que a gente tem condição de poder fazer com que um interfira no outro, mas não é o caso mais comum. Então, a gente pode fazer uma comparação simples entre containers e máquinas virtuais. Pense que a máquina virtual é como se fosse uma casa.
Nessa casa você tem todos os seus ambientes. Por exemplo, você tem a garagem, o quarto, a sala, uma cozinha, um escritório e por aí vai. Mesmo que esse ambiente esteja desocupado, por exemplo, estou no meu escritório, o meu quarto está vazio, ele está consumindo um espaço. Então aquele espaço está lá e é reservado para quando algo for ser utilizado. O container, por sua vez, a gente pode pensar que é como se fosse um apartamento, onde o mesmo prédio, diversas pessoas têm o seu ambiente ocupado, que seriam os containers, digamos assim, teoricamente sem interferir na vida do outro, né? Lógico que o ser humano aí é complicado, mas seria como se fosse isso. A garagem é compartilhada, a entrada é compartilhada e os recursos bases são compartilhados. Então é um lugar mais otimizado, a gente tem espaço é mais bem utilizado. O que acontece na máquina virtual? A gente precisa emular todo o hardware da máquina, né? Então a gente separa uma parcela de hardware, que é CPU, RAM, disco e alguns periféricos, instala no sistema operacional e os containers não precisam disso. É possível, porém eles não precisam, porque ele vai estar usando o sistema hospedeiro. Então como é que o container funciona? O container não é nada de outro mundo, ele nem é uma tecnologia extremamente nova. O container já existe aí há muito tempo. Ele é basicamente a utilização desses recursos já conhecidos do ambiente Linux, como por exemplo namespaces e os cgroups, e a gente soma isso com recursos de redes através de, por exemplo, iptables, para poder fazer o compartilhamento do kernel e o bloqueio e liberação de rede. Então ele só é necessário os binários e as bibliotecas da aplicação para ser rodado no container. Não precisa do sistema operacional inteiro por trás disso, tá? A gente tem aqui os namespaces, tá? O que o namespace é? Eles são recursos computacionais que fornecem isolamento para os containers. Então eles limitam o acesso a recursos do sistema e a outros namespaces. Isso significa, por exemplo, que o usuário root dentro de um container é diferente do usuário root dentro de outro container. Então ele pode separar os processos por PID, ponto de montagem, por IPC e por NET, UTS e por aí vai. Outro detalhe que a gente usa para mexer com um container são os cgroups, que estão aqui. Os cgroups, o que é? É nada mais que os control groups. Os control groups eles são usados para a gente fazer o isolamento dos recursos físicos da máquina. Em geral, os cgroups são utilizados aí para a gente limitar esses recursos, como por exemplo CPU, memória, dispositivos e por aí vai. Então, mostrando esses dois detalhes aqui, os namespaces e os cgroups, a gente vê que container não é nada novo, isso são coisas que já existem há muito tempo. Então, a gente consegue utilizar container sem o Docker. E aí a gente precisa entender que os containers eles se popularizaram apenas com Docker lá por volta de 2012, tá? Que é uma ferramenta de gerenciamento de containers de uma maneira mais simples, tá? Hoje a gente tem várias outras ferramentas para fazer esse tipo de coisa, como por exemplo o LXC, o CRI-O, o Rocket, o Podman, dentre outros. Inclusive tem um papo muito bom aí que o Kubernetes não vai mais utilizar o Docker como seu container, né? Então ele vai seguir aí para o Podman, você vai poder usar algum outro. E aí vem o ponto interessante, né? A gente pode rodar esses containers sem o Docker. Como eu falei para vocês, o Docker é nada mais do que um wrapper, que ele vai pegar e vai comunicar com todos os recursos do Linux. Então ele vai usar iptables, vai usar os namespaces, os cgroups, o chroot, por aí vai. Dá para rodar sem? Dá para rodar. Não é o foco desse vídeo, mas se vocês tiverem curiosidade, eu posso trazer para vocês, deixa aí nos comentários, que eu posso fazer um vídeo para vocês mostrando como é que a gente roda o Docker sem o Docker. Não é algo muito difícil, mas é algo que toma muito tempo e com o Docker é muito mais simples. Beleza, Caio, você já me explicou que subir o container melhor do que VM em algumas etapas, e que ele usa menos recurso, mas então quer dizer que eu quero usar, eu preciso usar o container para tudo? Não, esse é o ponto que eu queria chegar. Existem lugares que você utiliza máquinas virtuais, lugares que você utiliza container, tá? Isso é uma discussão um pouco filosófica. O que eu posso falar para vocês é a minha pura opinião, citando os prós e contras de cada uma das duas plataformas. Eu não vou ser o cara que vai vir com a bala de prata dizendo que, olha, usa container, usa VM, esquece VM, esquece container, usa só um e ele é a solução. Não, não funciona assim. Primeiro, antes da gente poder detalhar os prós e os contras de cada um, vou frisar um detalhe bem importante, tá? Que o container ele possui somente duas funcionalidades. Quais são essas funcionalidades? Executar uma aplicação que foi embarcada e ser destruído ou morrer. O lado bom do container é que ele foi feito para ser destruído. Então a gente pensa em sistemas imutáveis, tá? Para quem não sabe o que é imutável, é um sistema que não vai ser modificado. Se eu rodar ele 50, 100, 200 vezes, ele deve ser o mesmo ambiente. E o container ajuda muito com isso, tá bom? Lógico que depois que o container morrer, a gente recria ele, né? A gente não vai deixar o container morrer e pronto, a aplicação morreu. Bem, sobre essas escolhas, vamos pegar alguns dos tópicos mais importantes aqui pra gente poder falar. E eu vou dar o meu ponto de vista, tá? Deixando bem claro que isso não é uma verdade absoluta, isso é o que eu uso no dia a dia e o que eu prefiro. Primeiro tópico, banco de dados, tá bom? Banco de dados, eles precisam de uma performance excepcional, principalmente quando esse volume de dados cresce exponencialmente. E a minha opinião com relação a isso é: utilize container para ambiente de desenvolvimento com um banco de dados, beleza? Em produção, não. Uma máquina virtual vai te dar muito mais performance, ou até mesmo um bare metal. Segundo tópico, ambientes de desenvolvimento. Eu sou um grande fã de desenvolvimento em cima de containers, tá? Eu acho que isso dá muita velocidade, garante igualdade entre os ambientes de desenvolvimento em várias máquinas, e eu sempre acho válido utilizar container nesse caso, a menos que você precise de um acesso especial a algum hardware. Aí vale a pena estudar o nível de dificuldade para o seu trabalho, por exemplo, conectar no leitor RFID.
Talvez uma VM vai ser mais fácil para você desenvolver do que num container. Não quer dizer que o container não vai funcionar. E aí eu deixo uma frase muito legal do Solomon Hykes, que é o criador do Docker, que ele diz o seguinte: problemas aparecem quando o ambiente de suporte de software não é idêntico. É aquele problema de na minha máquina funciona, na sua máquina não. Então o Docker resolve esse tipo de problema. Um outro ponto é microserviços. Quando a gente está falando de microserviços, eles já são nativamente criados pensando em ser embarcados em container. Então, na minha opinião, para microserviços a gente sempre deve utilizar container. Monolitos, eu acho que a gente tem que ver o skill da equipe que vai manter e onde rodam as aplicações. Se a maioria for container, por que não subir um monolito em container? Nem todo monolito vai funcionar bem em container. Então a gente tem que garantir que essa aplicação foram desenvolvidas container friendly, né? Que elas sejam prontas para serem embarcadas. Eu já vi empresas aí que têm monolitos enormes rodando em container e que funciona super bem. Mas, de novo, vai depender da sua equipe. Se você tem uma equipe que não é familiarizada com Docker, não tente ir para esse caminho em produção. Primeiro, faz com que o pessoal estuda para o pessoal chegar no nível bom e aí você fala que vai seguir aí para o container. Serviços essenciais de infraestrutura, como é o DAP, DNS, DHCP, é um outro tópico. Eu não gosto de usar esse tipo de recurso em container, porque eles são vitais para o funcionamento da infraestrutura. E caso um container morra, pode ter um prejuízo enorme. Então, o que eu levo para mim é que todo serviço essencial é executado em máquina virtual ou até mesmo em bare metal. Isso vale até para o próprio Docker. O Docker é um serviço essencial. Dá para rodar um Docker dentro do Docker? Dá. Se vocês quiserem, eu mostro para vocês também em outro vídeo. Deixa nos comentários aí que posso trazer esse assunto também. Mas o Docker também é um serviço essencial. Então a gente não deve rodar o Docker dentro de um container, por exemplo. Sobre outros casos que eu não citei, eu acho que sempre vale a pena a gente refletir os ganhos ou prejuízos. Nunca acho que você vai pegar e vai falar: ah, eu vou colocar container e vou fazer o mundo virar de cabeça para baixo, eu vou revolucionar. Não funciona assim. Então sempre reflita os seus ganhos ou prejuízos, faça uma listinha no papel de pão, escrevendo os prós e os contras, por que eu devo colocar uma aplicação no container e por que eu não devo. E o melhor passo é discutir com a sua equipe e ver se isso vale a pena. Basicamente, esses são os meus pontos de vista com relação à utilização de containers, tá? O que eu posso dizer para vocês é que muitas pessoas acham que o container veio para substituir as máquinas virtuais, o que de fato não é verdade. No momento atual, a gente usa a máquina virtual para rodar container e os serviços essenciais. Pode ser que no futuro próximo esse cenário mude. A gente está em 2021 no momento desse vídeo. Pode ser que daqui a 2 anos a tecnologia mude completamente e esse vídeo fique obsoleto. A gente precisa manter estudando e sempre estar atualizado com relação a esses conteúdos. Então hoje já tem serviços, por exemplo, como SES, AKS da Amazon, AKS, ACS da Azure e por aí, onde a gente não precisa gerenciar os recursos físicos do container, a gente executa ele como serviço. O que não quer dizer que por baixo não tenha uma máquina virtual. Então máquinas virtuais são sim muito importantes, beleza? Espero que esse conteúdo consiga tirar um pouco da dúvida de vocês com relação aos containers e máquinas virtuais. Logo mais eu vou trazer um vídeo para vocês nessa semana ainda com relação a como utilizar o Docker, os primeiros passos, e a gente vai ter vários vídeos. Eu vou montar uma playlist sobre Docker para a gente poder discutir e aprender como que funciona o container, beleza? Como é que a gente consegue fazer deploy de uma aplicação, como é que a gente consegue fazer Blue Green Deployment. E se vocês tiverem qualquer curiosidade, deixa nos comentários para mim que eu vou ler. Algum assunto interessante eu posso trazer para vocês aqui para a gente discutir ou até mesmo para ensinar. Beleza? Espero que isso daqui tenha sido útil para vocês, que vocês tenham pelo menos variado um pouco as ideias com relação a container versus máquinas virtuais, beleza? Escolhe algum outro vídeo aqui, que vai estar por aqui na nossa tela, em algum desses lugares aqui para você assistir. Eu tenho outros vídeos falando sobre Terraform, sobre como migrar da área de operação para a área de DevOps, beleza? E aí eu espero que vocês assistam esses vídeos também, tudo bem? Se você quiser acompanhar o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho ali embaixo para você ser notificado quando eu postar. Essa semana ainda sai um novo vídeo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima. Valeu!